Gente, uma honra estar logo assim no primeiro dia do TDC, depois do JP, que sempre vem com falas fantásticas, né? Eu estava ouvindo ele aqui e eu pensei, gente, isso combina com o que eu vou falar, isso combina com o que eu estava pensando. Que o JP, ele sempre traz coisas excelentes. E eu queria trazer para vocês hoje um pouquinho de uma experiência pessoal e também como professora, né? Eu sou professora universitária, de um assunto que eu tive contato a primeira vez, acredito que lá para 2016, que é o conceito de universidade pessoal. Né? Como é que eu vou estruturar a minha carreira, como é que eu vou estudar para chegar onde eu quero? E o JP estava falando ali que seria interessante, né, ter dois empregos, e aí eu sempre brinco, porque o meu marido disse que ele é a Rochelle do Todo Mundo Odeia o Chris, porque a esposa dele tem dois empregos, né? Eu tô nessa pegada que o JP falou, e eu acho que para chegar lá, muito está relacionado com a universidade pessoal. Bom, vou me apresentar um pouquinho para vocês me conhecerem. Eu sou a Maria Helena, eu me formei em mestre em Patrimônio Cultural e Sociedade este mês, mês passado, em maio. Sou pós-graduada em Gestão Empresarial e Recursos Humanos, tenho MBA em Gestão de Projetos. Minha carreira base é Direito, eu sou bacharel em Direito, não atuo na área, já tem muito tempo, já transicionei de área pelo menos 2 vezes nos últimos 10 anos. Saí do direito, fui para a tecnologia, da tecnologia vim para a educação, né? Trabalho com educação digital, sou coach, sou líder coach, tenho formação em PNL, trabalho bastante a questão da comunicação não violenta. E hoje eu trabalho aqui na Univille, que é a Universidade da região de Joinville, como professora dos cursos de educação à distância da Univille e também como analista de ensino na parte de design instrucional, né, que é para ajudar os estudantes a terem a melhor experiência de estudos possíveis. Também sou professora no Senai e crio material didático para cursos de empresas e outras universidades. E esse conceito eu trouxe de uma referência que eu acho que tem que ser o primeiro slide da apresentação para falar do tema, que é a Thaís Godinho. A Thaís Godinho, ela é mestre em Sociologia do Trabalho, ela está fazendo doutorado também na área de Sociologia do Trabalho, e ela estuda um tema muito interessante que chama produtividade compassiva. A produtividade compassiva, ela e eu anotei porque eu amei o que o JP falou, que os workaholics estão fora de moda. E a Thaís trabalha com isso. Né? Como é que a gente pode ser produtivo, tendo compaixão com a gente mesmo, né? E entregando aquilo que a gente precisa entregar, sem ferrar a nossa saúde mental, sem ferrar a nossa saúde emocional. A gente viu aí que os últimos 2 anos, né, de pandemia, 2 anos e meio, o número de pessoas com transtorno de ansiedade e depressão, burnout, aumentou absurdamente porque aquela barreira física que existia com o trabalho deixou de existir, né? Hoje o trabalho está basicamente neste bichinho aqui, que é algo que está conectado ao nosso corpo, né? A gente não vive sem, e a gente perdeu a possibilidade de conseguir distanciar isso. E aí, a gente percebe que muita gente diz o seguinte, eu não consigo me organizar para estudar, eu não consigo me qualificar, eu não tenho tempo. E aí, a Thaís, ela vem trabalhando esse conceito de produtividade compassiva e de universidade pessoal como uma forma de continuar aprendendo a vida inteira, né? Como a educação é algo que faz parte da nossa vida e a gente não precisa de uma educação formal, a gente não precisa entrar numa instituição de ensino para a gente estudar, né? Ou num curso. E ela traz um conceito bem interessante para a universidade pessoal, que ela diz o seguinte: o conceito da universidade pessoal nasceu para mim como uma maneira de nomear os estudos autodidatas que tenho independente da fase da vida e quaisquer cursos formais que eu esteja fazendo. Então, a gente está, desde que a gente nasce, aprendendo alguma coisa, né? E a gente precisa, de alguma maneira, de um direcionamento para isso. Enquanto a gente está na escola, esse direcionamento é feito pelas diretrizes da escola, né? E o JP estava falando que 65% das crianças que estão na educação básica hoje vão trabalhar em profissões que nem existem, né? E aí o questionamento dele é um questionamento que eu, como professora de ensino superior, me faço sempre. A gente está ensinando as pessoas para o futuro
ou para um passado? Eu questiono muito isso no ambiente da educação universitária, porque eu levo 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos para formar um profissional, e às vezes eu estou ensinando coisas para eles que são extremamente defasadas, que nem eu, como profissional, acredito mais naquilo, mas está lá na matriz do curso, eu preciso ensinar aquilo, né? Como é que eu posso fazer, então, para suprimir esses gaps que a gente tem na nossa educação? E aí, a gente pode trabalhar isso como se fosse um processo. Como é que eu vou me organizar para estudar coisas que eu gosto, de uma maneira que eu consiga dedicar um determinado tempo para isso? Para isso existe um processo, tá? E é um processo bem simples, bem intuitivo, né? Que, como a Lê vem falando, uma mentoria poderia te ajudar tranquilamente, mas também um pouquinho de bunda na cadeira ajuda também, né? Primeiro de tudo, quais os assuntos eu preciso conhecer ou eu gostaria de estudar? Eu estou fazendo algum curso que me despertou interesse de alguma coisa, é alguma coisa que eu gostaria de ler, por exemplo, o livro do JP, que já está lá no meu carrinho da Amazon. Só vou terminar a palestra, vou fazer a compra. Não deu tempo de fazer enquanto ele estava terminando, mas vou fazer a compra. Então, é um curso que eu quero ler, é um curso que eu quero fazer, é um livro que eu quero ler, é algum hobby que eu quero desenvolver, alguma habilidade que eu quero desenvolver. O que eu gostaria de aprender? Né? O que eu quero estudar? E isso não está relacionado só com a sua carreira, não. Isso está relacionado também com aquilo que você tem prazer em fazer, né? Boa parte do nosso processo de aprendizado está relacionado com a satisfação que aquilo nos causa. Estudar um negócio que você não gosta é tortura, né? A gente fica lá tentando aprender e tentando e fazendo e o negócio não flui. Por quê? Porque a gente não encontrou uma maneira prazerosa de fazer isso ainda. Quando o estudo está relacionado com esse sentimento, com essa emoção gostosa, é mais fácil da gente aprender do que quando a gente está relacionando aí com um negócio que a gente tem um pouco de repúdio. Então, o que eu vou listar? Eu vou listar as coisas que eu acho que neste momento são interessantes para eu fazer. Eu estou saindo agora do processo de mestrado. O mestrado foram mais ou menos 2 anos e meio de pesquisa, um pouco menos, acho que 2 anos e 4 meses de pesquisa, eu defendi agora dia 9. E foi um período de muita leitura, muita pesquisa. Eu estudei um bem lá da Finlândia, tinha toda uma barreira linguística envolvida. E aí eu queria estudar outras coisas também. Eu tenho outros interesses que não só a minha dissertação, né? E aí eu fui listando as coisas que eu gostaria de estudar nesse período. Eu já vou mostrar para vocês mais ou menos como é que eu fiz isso. Depois, a gente determinar tempos, blocos de estudo. Quanto tempo eu tenho disponível na semana para estudar? Hoje, no meu planejamento atual, eu tenho mais ou menos 9 horas durante a semana toda, de domingo a sábado, sabe? 7 dias por semana eu dedico mais ou menos 9 horas ao estudo. Maria, onde é que tu tira essas 9 horas? Eu tiro essas 9 horas na hora que eu estou esperando alguma coisa, eu estou lendo, eu estou assistindo alguma coisa, tô de bobeira, vou fazer alguma coisa, sabe? Tipo, aquele processo burocrático que tu precisa fazer, aquele horário que você está no trânsito, põe o podcast. Então, mais ou menos quanto tempo você quer dedicar para esses estudos. E depois definir o ciclo, né? Como é que é o esquema que eu vou fazer isso? Eu gosto muito de definir o ciclo com uma ferramenta bem parecida com a roda da vida, sabe? Então, eu vou determinar, dentro dessa minha organização, como é que eu vou utilizar, fazer esses estudos. O Alexandre Meirelles, ele aprofunda bastante esse esquema, principalmente nos estudos para concurso. Para quem é concurseiro, o Alexandre Meirelles ele tem livros, né, que explicam técnicas para utilizar. E eu gosto bastante dessa técnica do ciclo de estudos. Então, hoje eu dedico a minha semana mais ou menos para isso. 2 horas por semana eu estudo design instrucional. Eu estou estudando um pouquinho mais que isso, porque eu terminei o mestrado recentemente e entrei numa pós-graduação em design instrucional logo em seguida. Eu depositei a minha dissertação para a defesa, faltando 30 dias antes, e fiz isso na sexta-feira, na segunda-feira eu me inscrevi numa pós-graduação. Meu marido disse que eu sou maluca, que eu deveria dar um tempo para a cabeça. Então, mais ou menos aí eu estudo 2 horas design instrucional dentro da semana. Eu tenho mais ou menos 1 hora para leitura livre, para ler coisas que eu gosto.
São coisas que estejam fora de contextos específicos. No momento, a minha leitura livre está sendo o livro da Thaís Farage, da Maíra Cota, que é Moda, Trabalho, e esqueci o nome do livro, mas sobre a vestimenta feminina, né, no ambiente de trabalho. Estou estudando mais ou menos 1 hora por semana de marketing digital. Eu acho interessante estudar marketing digital por questão da produção do material didático que eu faço. Acho que a gente precisa tá ligado, né, nas novas tendências, como o JP falou, né, o JP e eu podia ter feito a palestra junto, porque a gente se complementou muito nas nossas falas. Que o marketing mudou muito recentemente e isso se aplica também ao ambiente de estudos, né, a forma como a gente se comunica com o nosso estudante. Estou tentando estudar inglês, digo tentando porque o inglês é algo que é um processo difícil para mim, é desafiador, 2 horas por semana. Vou voltar, né, agora que eu terminei o mestrado, a me dedicar um pouquinho mais nisso, principalmente na questão da conversação. Eu tenho muita vergonha, eu me sinto patolino falando inglês. 1 hora de estudos de autoconhecimento, então livros voltados para o autoconhecimento, palestras, e também o X-Writing, também estou dedicando 1 hora de estudos para isso, né? Para também melhorar a produção de material didático aí para o ambiente virtual. Isso, pode perguntar na hora que quiser que eu vou respondendo. Eu estou conseguindo ver o chat aqui também. E tudo isso, né, essa organização está relacionada à adaptabilidade. O que é a adaptabilidade? É a propriedade de ser adaptável, né? De a gente conseguir flexibilizar, a gente conseguir alterar as coisas que a gente está vivendo e conseguir adaptar. O ciclo de estudos, ele não é um negócio rígido que eu sou obrigada a fazer dessa forma. Não, eu posso mudar. Tipo, não estou com vontade de estudar design instrucional. Tá na vez de estudar design instrucional, mas eu não estou com vontade, eu prefiro fazer a leitura livre. Eu vou lá e faço a leitura livre. Isso é uma métrica de quanto tempo eu pretendo dedicar na semana para estudar determinados assuntos. Não estou com paciência de estudar 2 horas de inglês e estou com vontade de fazer 4 de design instrucional. Não tem problema, eu adapto também. É só para eu ter em mente aquilo que eu preciso fazer para continuar mantendo meus ciclos de estudos ativos, né? Então, eu vou trabalhando dentro desse ciclo. Eu posso rever esse ciclo a qualquer momento, colocar mais coisas, tirar outras coisas, mudar a métrica. Surgiu um curso que eu quero fazer, ou surgiu um material que eu preciso estudar, né? E dentro desse ciclo de estudos aqui, pessoal, não está relacionado aos meus ciclos de estudos dentro da instituição onde eu trabalho. Que isso aqui aí é um outro planejamento que eu faço de coisas que eu preciso estudar, como legislação educacional, como as DCNs, né, que são as Diretrizes Nacionais Curriculares dos cursos que eu trabalho. Então, tem algumas outras coisas que eu preciso estudar, mas que não ficam dentro desses ciclos de estudos pessoal. Isso aqui é algo que eu, Maria Helena, faço para a minha carreira, que não está relacionado ao meu ambiente de trabalho, né? Dentro do meu ambiente de trabalho, eu tenho um outro plano de ação que eu desenvolvo. Então, eu vou adaptando aos meus cenários. E como é que isso foi acontecendo ao longo do tempo? De educação formal, nos últimos 12 anos, né, eu fiz faculdade, eu me formei, sou bacharel em Direito. Aí, logo em seguida, já entrei numa pós-graduação, depois no MBA. Aí, esperei um pouquinho, surgiu a oportunidade de fazer mestrado, eu entrei no mestrado em 2019. Inclusive, eu brinquei que eu iniciei o meu ciclo do mestrado no TDC e estou encerrando ele no TDC. Eu fiz a entrevista do processo seletivo do mestrado do TDC Porto Alegre de 2019 e eu protocolei ontem o pedido do meu diploma, né? Um dia antes de começar o TDC, então eu digo que o TDC acompanha todo esse processo. Durante 2 anos e pouco foi relacionado a essa pesquisa, então muita coisa do meu ciclo de estudos estava relacionada a essa pesquisa. Eu estava estudando aí em torno de 16, 18 horas semanais para poder dar conta de tudo que o mestrado exigiu. Lembrando que aconteceu um estudo durante uma pandemia e eu trabalho no núcleo de educação à distância de uma universidade, então a carga de trabalho foi muito grande, de estudos também nesse período. E esse ano eu resolvi, então, para me divertir um pouquinho, fazer uma pós-graduação em design instrucional, que eu acabo em agosto, porque são 8 disciplinas em 4 meses, então precisa aí de uma organização de um ciclo de estudos bem estruturado. E eu me considero uma lifelong learning, né?
learner, que é a pessoa que não para de estudar nunca, e por isso eu penso, com base nas minhas vivências, aquilo que seria interessante desenvolver. E aí, como é que eu tenho feito? Eu tenho criado estratégias conforme os contextos da vivência. Isso a Thaís fala, né? A Thaís, se a gente for acompanhar no blog dela, ela tem um blog chamado vidaorganizada.com, ela é autora de 3 livros, Vida Organizada, Casa Organizada e Trabalho Organizado. Sou discípula da Thaís, não nego, recomendo muito que vocês acompanhem ela em todas as redes sociais, tanto no blog, no YouTube, quanto no Instagram. Ela posta muito material interessante. E a gente, com base no que ela passou, porque né, eu aprendi isso com ela, eu fui escolhendo temáticas que eram interessantes, que estão relacionadas ao meu contexto. Então, em 2020, quais eram os meus contextos, basicamente? Metodologia da pesquisa, por causa da dissertação, pesquisa acadêmica, por causa da dissertação, técnicas de escrita. Quando eu estava escrevendo a dissertação, eu não queria escrever em linguagem impessoal, sabe? Ou terceira pessoa, que eles falam. Eu escrevi toda a minha dissertação em primeira pessoa. E eu utilizei aí alguns autores que corroboram a escrita em primeira pessoa em textos monográficos. O que já é a gente rompe um pouquinho com os padrões da academia, da escrita em pessoal. Eu não acho justo você fazer uma pesquisa de 2 anos, no caso do mestrado, 4 anos no caso do doutorado, ou até mesmo dentro do seu trabalho, na hora de escrever um projeto, escrever os resultados do projeto, escrever de forma impessoal. Se você trabalhou, se você tem uma equipe, você tem que usar os pronomes corretos, né? Eu e nós, se isso foi desenvolvido dessa maneira. Então, estudei muito sobre essa questão. Gestão do tempo, né? Eu tive que aprender aí a gerenciar todo o meu trabalho profissional, meu trabalho acadêmico, minha vida pessoal, né? Com tudo que estava acontecendo, então eu estudei bastante questão da gestão do tempo. Comunicação não violenta, eu aprofundei bastante o meu estudo de comunicação não violenta nesse período, pela sensibilidade que o momento exigia, né? Pelo estresse. Também estudei bastante questão da gestão e da informação, porque a minha dissertação é relacionada a patrimônio digital, a cultura digital, então gestão da informação era um tema relevante, e gestão do EAD também, porque faz parte do know-how do meu trabalho. Já em 2020, eu mudei um pouquinho de foco, porque a questão de metodologia da pesquisa e pesquisa acadêmica já estavam bem assentadas na minha dissertação. Então, eu continuei o foco com técnicas de escrita, foi onde eu comecei a estudar um pouquinho de UX Writing também, relacionado à escrita acadêmica, tentando fazer uma relação sobre isso. Fiz alguns cursos na área de design de serviço, para dar uma distraída. Eu não tinha nada para fazer, resolvi fazer uns cursos de design de serviço que eu achei bem interessante e me agregou muito, tanto na produção acadêmica quanto no meu trabalho em si. Também comecei a estudar um pouquinho mais sobre produção de material didático, design educacional, técnicas de organização, educação à distância. E esse ano o meu foco do ciclo de estudos no momento, porque ele vai mudar, com certeza, até o final do ano muda bastante, a questão do marketing digital, da docência digital, design de serviço, design instrucional, UX Writing, e ali está o inglês numa letrinha clarinha, porque o inglês é sempre algo que eu coloco e que eu ainda, de fato, não me comprometi 100% com ele. Né? Quem sabe aqui falando para vocês, eu tomo vergonha na cara e me comprometo um pouquinho mais em relação a isso. Então, eu vou organizando as temáticas que são interessantes e vou lançando lá nessa roda, né, nesse ciclo dos estudos para conseguir, então, trabalhar a universidade pessoal. Como eu me organizo? Eu me organizo de algumas maneiras, tá? Essa organização, ela é bem intuitiva, ela não tem uma técnica específica, mas eu encontrei formas de me organizar. O Trello é meu grande amigo, né? O Trello, ele é a minha organização, e no Trello eu vou separando por áreas. Então, por exemplo, eu tinha um painel do mestrado, com todas as atividades do mestrado, então tudo que precisava estava lá dentro, eu ia organizando e atualizando, ajustando aquilo que precisava ser ajustado. Hoje, de ensino formal, eu tenho o quadro da pós em design instrucional, então, com tudo que eu preciso estudar, com tudo que eu estou estudando, com tudo que já terminei para fazer, aquilo que é interessante, que eu preciso
tá ligada dentro desses estudos, eu vou me organizando com base no Trello também. E eu também tenho um Trello de materiais que eu acho interessante estudar. Por exemplo, eu tenho um quadro de livros. Eu compro muito mais livros do que eu consigo ler, isso é fato. Eu não posso passar numa livraria que sempre vai ter um título que vai me chamar a atenção e eu vou acabar comprando esse título. Não tem problema, eu acho que livro comprado não lido é uma oportunidade de você pegar ele em qualquer momento e ler. Então, hoje, eu divido essas compras em algumas áreas, né? Basicamente essas áreas que eu trouxe aqui para vocês. Então, livros de design instrucional, livros de UX, livros de autoconhecimento, alguma coisa de marketing digital e também leituras livres, que são livros que de alguma maneira me interessam. Por exemplo, esse livro da Thaís Farage e da Maíra Cota, que é Roupa, Moda e Trabalho, que eu acho super interessante e que ele fala sobre como os padrões de vestimento impactam no teu ambiente de trabalho. O livro ele tem trechos bem pesados, ele fala sobre assédio sexual, ele fala sobre assédio moral, ele fala sobre patriarcado, ele é um livro bastante feminista, né? Se vocês se interessaram pelo texto e não gostam de uma linguagem mais feminista, não é um livro que eu recomendo porque vocês vão passar raiva. Ou recomendo para que vocês possam analisar também. É um livro muito interessante e que eu comprei como se fosse uma leitura livre e fazendo análise dele com tudo que eu já estudei na vida, ele se conecta super bem. Então, acho que é um livro que vale a pena. De UX, eu estou estudando redação estratégica para UX. É um livro que ele é um livro fininho, parece que vai ser gostosinho e fácil de ler, mas se for colocar em prática, for testar as coisas que estão escritas ali, né? Se for realmente fazer um processo de aprendizado e não um processo de leitura, é um livro que demanda tempo. Então, eu sempre revisito o que eu já li, valido aquilo que estou estudando, né? Aplico em prática. Autoconhecimento, eu tava lendo um livro do... Gente, eu sou péssima para lembrar nome de pessoas. Eu péssima para lembrar o nome de livro e de pessoas. Eu sempre estou lendo alguma coisa e não lembro o que era. Mas do Flávio Augusto, Pontos de Inflexão. Ele parece ser um livro de negócio, mas ele é um livro de autoconhecimento muito interessante, que eu li recentemente, e agora eu estava lendo o Ideias para Diário Fim do Mundo, do Ailton Krenak, né? O Ailton Krenak é uma liderança indígena muito forte aqui do Brasil, que vale muito a pena a leitura também, né? A gente também precisa conhecer história para a gente poder determinar os caminhos da nossa carreira, né? A gente acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas a gente está onde a gente está por causa da história que a gente já vivenciou. E saber ter uma previsão daquilo que vai acontecer é interessante para a gente se planejar e se organizar também dentro dos cenários que a gente está vivendo hoje, né, de várias formas. Então, hoje eu me organizo mais ou menos dessa maneira. É completamente adaptável. Se eu não estou a fim de fazer uma coisa, eu faço outra. Se aquele negócio deixa de fazer sentido, eu coloco outro no lugar, eu simplesmente abro espaço. Não coloquei aqui, mas dentro desse meu ciclo também tem o ciclo do ócio, né? Achei muito interessante na fala do JP quando ele falou do negócio, que era algo que eu nunca tinha pensado, que negócio é realmente negar o ócio, né? É estar sempre em movimento. Mas o ócio ele também é necessário para que a gente consiga criar novas coisas, né? A gente precisa realmente descer para o playground, vivenciar outras coisas e não fazer nada. É uma forma também da gente ser produtivo, da gente respeitar o nosso tempo. Então, eu acho que eu gostei muito da fala do JP nesse sentido de negar o ócio, né? Tem um livro que eu li na faculdade, eu fiz faculdade, comecei a faculdade em 2005, que fala sobre o ócio criativo, né? Aquele momento em que você está ali sem fazer nada ou sem fazer nada que exige um grande foco e você tem boas ideias para resolver problemas, né? Então, deixo aí também de dica de leitura. E se eu puder dar algumas dicas para vocês montarem o processo, né, a universidade pessoal de vocês, a primeira é, confia no processo, tá? A gente sabe o que é importante para a gente, aquilo que a gente precisa desenvolver. Muitas vezes a gente vê que isso que a gente precisa desenvolver não está compatível com o local ou com o tempo que a gente está. Mas deixa lá, deixa
num lugarzinho, volta a analisar aquele projeto quando for o caso. Então, confia no processo. E o processo, ele não é rígido, né? Ele é um processo adaptável. Se adapta. Adapta esse ciclo de estudos de acordo com a tua realidade. Maria, eu consigo ler 20 minutos por dia. Beleza, estuda 20 minutos por dia, é o melhor que você pode fazer. No final do ano, você vai ter estudado muito, né? Deixa, talvez, ali no teu celular, aquele controle de utilização de aplicativos, e instala um Kindle, né? Instala o Kindle lá e vê o quanto você tem desenvolvido de estudos dentro do seu aplicativo, o quanto você tem lido, o quanto você tem estudado sobre determinado assunto. É uma forma interessante da gente fazer o controle daquilo que a gente quer se desenvolver. Reveja o processo sempre. O processo tem que fazer sentido para ti. Se esse processo não estiver fazendo sentido, revê ele, tá? Revê, analisa, vê aquilo que fica, aquilo que sai, se não ficou sobrecarregado, se não, de alguma maneira, não te atende. Outra coisa, descansa, não desiste, né? Muitas vezes a gente está cansado e a gente vai lá e desiste do projeto, desiste daquilo que a gente está vivenciando. Não desiste, descansa. Olha, essa semana eu não vou conseguir estudar 9 horas. Beleza, não estuda nada, se for o caso. Mas volta para o processo assim que você tiver aquele refresh na mente. Então, a gente precisa descansar, né? O workaholic está fora de moda, a gente precisa ser mais low profile, a gente precisa praticar um pouquinho mais a produtividade compassiva. O que eu consigo fazer que seja bom para mim naquele momento? Se para mim, naquele momento, é tomar um banho quente e dormir mais cedo, cara, faz isso. Amanhã você vai acordar mais disposto, você vai conseguir estudar aquilo que você precisava se organizar, né? Então, veja aquilo que te faz feliz, né? Esse ciclo de estudos, ele é para te fazer feliz, ele não é para ser uma obrigação, ele não é para ser um negócio chato, algo engessado. Ele tem que, de alguma maneira, te fazer feliz. Você tem que conectar os objetivos do teu ciclo de estudos, da tua universidade pessoal, com o que tu quer da tua carreira. E isso tem que fazer sentido, isso tem que, de alguma maneira, te fazer feliz. Maria, não estou conseguindo fazer isso. Cara, faz coaching, faz mentoria, procura ajuda, sabe? Procura aqui no TDC, né? Que é uma comunidade mais rica, mais forte, mais poderosa, que ajuda todo mundo. O TDC é isso, né? O Bruno faz as mentorias aqui na Trilha Carreiras. O Bruno tem mentoria daqui a pouco com vocês. Conversa com ele, sabe? Bruno, quero estudar tal coisa, o que tu acha? Qual é o melhor caminho? Vai trocando ideia. Maria, não tenho grana para fazer isso. Vai para os projetos gratuitos que existem, várias universidades têm projetos, tem vários voluntários, né, também no LinkedIn oferecendo mentorias. Eu faço mentoria gratuita, sempre tenho agenda. Então, quer trocar uma ideia? Me adiciona no LinkedIn ali, me adiciona no Instagram, que a gente troca uma ideia, a gente pensa em formas de desenvolver o seu projeto. Tenha em mente os seus objetivos. Onde eu estou e onde eu quero chegar, né? Hoje eu estou aqui na universidade, mas meu objetivo é chegar em tal lugar. Como é que eu vou fazer para chegar lá, né? E a universidade, pessoal, gente, é uma liberdade. Ela não é uma obrigação. Ela é uma liberdade. Ela te dá a possibilidade de estudar aquilo que você quer no tempo que você quer. Diferente de uma educação formal em que você tem prazos para ser cumpridos. Dentro da sua universidade pessoal, pode ter educação formal? Pode, até deve ter. É interessante a gente ter esse comprometimento também. Mas ela continua sendo uma liberdade. Eu escolho aquilo que eu quero me desenvolver. E o processo de escolha, ele é fundamental para o engajamento. Quando eu escolho me engajar em alguma coisa, quando eu escolho estar perante algo que vai me fazer bem, a minha disposição e motivação para fazer alguma coisa é maior. Então, confiem no processo, sejam felizes durante a educação pessoal de vocês, a educação corporativa de vocês, né? A Alê está dizendo aqui também, ó, que ela também faz mentoria, e a Alê é maravilhosa, gente, super indico. Então, usem essa liberdade que vocês têm do tempo de vocês, assumam o protagonismo da vida de vocês, da carreira de vocês. Sei que tem muita gente que vem para o TDC migrando de área, né? Como é que eu posso utilizar a minha universidade pessoal para migrar a área? Né? Então, são conceitos interessantes.
Acho que eu não estourei o tempo, eu comecei 11h35, eu acho. Acho que a gente tem aí 5 minutinhos para conversar. Tá aqui minhas redes sociais, meu Instagram, meu LinkedIn, vou colocar aqui também no chat, para quem quiser encontrar, fica super à vontade.